Fala galera, você está no Teologia é Vida e falaremos sobre Colossenses 2. No vídeo passado eu abordei sobre o capítulo 1 e hoje falaremos sobre o capítulo 2. Sucessivamente o 3 e o 4 abordaremos nas próximas semanas, então fiquem ligados. Aqui no capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo refuta a heresia neoplatônica e a tradição rabínica que estava presente, mas com os rigores misticistas, ascéticos, cerimonialistas e legalistas que estavam presentes naquela igreja local. E Paulo refuta cada uma delas com a supremacia de Cristo. Cristo é o cabeça, é o pleroma, e ele não só é o cabeça da criação, como por ele e para ele subsiste todas as coisas. Em Cristo nós somos aperfeiçoados e santificados através dele. Então, isso é uma das respostas que ele vai dar aos gnósticos e essas demais heresias que estavam presentes na igreja de Colossos, né? Principalmente em relação à questão da heresia gnóstica, que afirmava que Jesus não era Deus. Paulo refuta usando a palavra eikon, no sentido de imagem, de cópia, que Cristo é a imagem de Deus. Ele diz que Cristo é Deus, então ele refuta essa questão. Então no verso 1 ao 4, ele vai condenar o legalismo, que é a obediência como moeda de troca para a salvação. Até em Marcos 15 você pode ver isso. O cerimonialismo, que são suplementos adicionados à obra de Cristo, né? Pode citar aí vestes e outras coisas mais. Infelizmente, muitos mal porcamente por não estudarem escrituras, têm feito isso, né? E o misticismo, que são êxtases e visões, e até ordenanças. E o rigor ascético, que são disciplinas rígidas para as santificações. O que é isso? Dietas alimentares, supressão de desejos, jejuns, etc., né? Então, Paulo vai condenando tudo isso aqui. Então, a filosofia que estava presente na igreja de Colossos era a filosofia neoplatônica, né? Ela é a filosofia predominante na época. Elas tinha o viés dualista. O que era isso? Eles separavam a matéria do espírito, sendo que a matéria é inferior, o espírito é superior. Eles acreditavam que eles tinham uma influência, que esses espíritos tinham uma influência sobre o calendário, lua nova, começo do mês, etc., né? E eles entendiam que a mortificação do corpo como prisão da alma para que eles pudessem subir até a presença de Deus. E então eles abordam a questão do pleroma, que é o espaço entre os e Deus, ocupados pelos rudimentos do mundo, onde Paulo vai falar aqui também no capítulo 2, a palavra como rudimentos, né, como espíritos elementares no grego. Essas ideias, elas até circulavam, mas não ganhavam tanta forma. Ela ganhou mais forma no século II. Paulo refutou tudo isso aqui com a suficiência de Cristo. Cristo já é suficiente. Com Cristo, nós já somos salvos, remidos e lavados no sangue de Jesus, e chegamos até a presença de Deus. Cristo é suficiente. Então Paulo dá essa resposta aqui. No verso 8, Paulo alerta para que a gente não seja enganado por filosofias sutis,
vãs que tentam colocar alguma coisa mais material para poder enganar os crentes de Colossos, né? São são argumentos muito sutis, mas são totalmente falaciosos. E Paulo vai falar que o platonismo e o neoplatonismo são a mesma coisa, que ambos são falácias, não tem a revelação verdadeira. Só disso você já descarta qualquer filosofia. Se ela não tiver a revelação de Cristo, você já descarta ela é inválida. E a ideia do gnosticismo tem a ideia do conhecimento e que são seres espirituais que dominam o universo, né? E planetas, anjos que ocupam o espaço entre homem e Deus. Paulo vai falar contra isso, né? Para a gente não se enredar nisso, né? Enredar no sentido de rede de caça, como um animal pequeno que se entrelaça numa rede, né? Que a rede vem e pega o animal. Então Paulo atribui uma condição bem maliciosa a essas pessoas. Paulo refuta o neoplatonismo e o dualismo no verso 9, né? Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele vai responder a várias questões aqui. Se Deus é Espírito, como é que ele pode entrar na matéria? Paulo fala, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, que é o pleroma no grego, né, da divindade. Com isso ele une a pessoa de Jesus ao Espírito e à matéria. E o gnóstico é refutado mais ainda aqui, que em Cristo nós somos aperfeiçoados. A gente não precisa de rigores ascéticos, legalistas, cerimonialistas, qualquer coisa que seja, porque a perfeição já está em Cristo. Em Cristo nós somos aceitos, perdoados e vamos ressurgir junto com Ele. Os mortos em Cristo estarão primeiro. Então, Cristo é o cabeça de todo principado e de todo potestade, né? De toda potestade. O legalismo está presente no verso 11 ao 17, né? Sobre guardar festas, circuncisão, luas novas ou sábados, né? A resposta de Paulo é essa. A conversão de Cristo é a que vale. A conversão é superior à circuncisão da lei de Moisés. O que importa para Cristo é a circuncisão do coração. A circuncisão do Antigo Testamento era a aliança entre Deus e Israel. E ela significava a purificação do coração, um novo nascimento, a mudança de vida. Em Cristo você já encontra a circuncisão. Então, essas festas, sábados, luas novas, não são nada, são apenas sombra do que haviam de vir. A ideia de sombra aqui é a seguinte, que você, por exemplo, dá um exemplo aqui, você está aqui, é como se você estivesse aqui, no Antigo Testamento, você só via sombra. Jesus ainda não estava presente corporalmente no Antigo, mas ele só tinha sombra dele, você ainda não via corporalmente. Então, as coisas do Antigo eram apenas sombra. Então, quando Cristo já veio, você já vê Ele. Então, essas coisas são sombras, sombras para que a realidade viesse. A realidade já veio, Cristo já veio e já subiu aos céus e vai ressurgir. Então, essas coisas passadas, luas novas, calendário judaico, isso é tudo sombra do que havia de vir. Vale ressaltar que a lei não salvava ninguém, pelo contrário, a lei só mostra a condenação. A salvação é só em Cristo. Então, essas dietas alimentares, luas novas, sábado, ainda mais como condição de salvação, isso aí não vale nada. Entendeu? Isso aí não vale nada. Paulo refuta isso veementemente. E é isso, galera.